Pensa no perfume que foi criado em 2003, assinado pelo perfumista Pierre de Bourbon. Pierre de Bourbon. Pois é, esse Pierre de Bourbon aqui, ele é o mesmo responsável pelo perfume Cool Water, de David Off, em 1988, e nada mais nada menos do Green Irish Tweed, o Creed, de 1985. Pois é, o mesmo cara. Ele criou o Mont Blanc individual. Esse perfume de época, ele nasceu com a proposta ousada dentro da Mont Blanc, um fougère moderno que quebrava a linha clássica da casa, trazendo uma assinatura marcante de framboesa, chocolate, canela, lavanda e almíscar. Por isso ele sempre foi um perfume ou você ama ou você odeia ele, com forte identidade e com fãs fiéis até hoje. A tua receita Mont Blanc Nossa receita Mont Blanc individual turbinado não foi criada pela Mont Blanc, mas sim uma adaptação artesanal baseada no contratipo M52 da Panuartes. A gente vai pegar a essência de contratipo M52 da Panuarte e vamos turbinar ela. Turbinar sim, não é questão de turbinar ou não turbinar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a essência de contratipo. Se você pegar somente ela aqui, ó, pegar, igual eu sempre falo, pegar seu álcool de cereal, você já tem seu perfume aí. Não precisa de mais nada. É essência de contratipo, álcool de cereal, propileno glicol e água deionizada dentro das medidas. Você já tem a sua fragrância pronta. Só que a gente vai pensar diferente. A gente vai pensar um pouquinho fora da caixa. A gente vai pegar a essência de contratipo, a gente vai dar uma reforçada em algumas notas para que a evolução dele seja um pouco maior, porque é uma essência de contratipo, é um inspirado, não é o perfume original, é um inspirado. Então a gente vai pegar esse inspirado aí e dar um reforço nas notas dele para deixar ele um pouquinho mais potente, um pouquinho mais de fixação. Gostoso é você sentir todas as notas, toda a evolução das notas até o final do perfume. É isso que a gente vai fazer agora, combinado? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Vieira, você está aqui no Sopro de Fragrância para mais um vídeo. Lembrando, toda quinta-feira agora a gente vai soltar um vídeo short. Então a gente vai ter os vídeos normais de semana e de sexta a gente solta um vídeo short. A receita de hoje não vai ser diferente. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer com as medidas de precisão da balança. A gente vai usar a balança de precisão. Essa balança aqui, ela mede de 1 grama para baixo, 0,001. Essa da Modus. Tem essa outra, tá do lado aqui, ó. Acho que deve estar aparecendo no mesmo vídeo aqui, ó. Deixa eu virar ela aqui. Tem essa outra aqui. Essa outra você encontra ela facinho aí na Shopee. Você encontra ela facinho na Shopee, mas ela mede de 1 grama para cima. Então vamos lá. Então todas as medidas, nossa, que a gente vai fazer no vídeo vai estar em gramas, mas eu, como sempre, eu vou deixar na legenda aqui embaixo, aqui ó, a medida dela em mililitros, em gramas, em gotas, para quem vai fazer dessa forma. No final o resultado vai ser o mesmo, a diferença é que na balança você tem uma maior precisão, certo? Combinado? E a fórmula de conversão, para quem já perguntou para mim várias vezes, forma de conversão de transformar, calcular, né, as quantidades em mililitros, em gotas, em gramas, a fórmula é essa daqui, ó. Então vamos lá. Bom, então vamos partir aqui para a balança aqui, ó. Aqui a balança é muito simples. Você vai ligar ela, certo? Ligou? Tá vendo que tá zerado ali? Então você vai colocar o seu recipiente aqui dentro, aqui, ó. No caso, eu vou usar esse potinho aqui. Tá vendo que esse potinho aqui, ele pesa 5,97. É facinho usar essa balança aqui, gente. Ela só tem que estar num lugar plano, né? Totalmente plano e não pode estar ventando. Então, você vai tarar aqui, ó. Você vai apertar o tare. Tá vendo que tem um tare aqui, ó? Você vai apertar o tare. Toda vez que for medir, vai pesar, você vai apertar o tare ali. Então vamos lá. Vamos do começo aqui. Vamos começar aqui pelas moléculas de reforço, né? Que é o ISO e Super. Esse ISO e Super aqui, ele está 100%. Então você vai encontrar ele facinho, aqui, ó. No Mercado Livre aqui. Facinho você encontra ele, então não tem o porquê. Eu vou mostrar onde você encontrar, mas não quer dizer que você tem que encontrar nesses lugares, certo? Tem como, por exemplo, aqui a Jaci. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é da Jaci. Tem outros lugares. Mas vou dar uma ideia mais ou menos aonde encontrar aqui pelo Mercado Livre, para você ter uma base de valor. Então aqui no ISO Super, a gente vai usar, para quem for fazer em ml, 2 ml. Como a gente vai fazer em gramas, é 1,9 gramas. Então com a nossa vasilha ali na balança, já está apertado o tare. Tá vendo que tem um zero aqui, ó? Opa, aconteceu aqui. Olha lá, tá vendo que tem um zero ali? 0,00, então a gente vai fazendo aqui, ó. Até chegar no 1,9 ali, ó.
Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1.8. Um 1.9, certo? Então, nosso ISO é super. A gente colocou 1.9 dele. Então, ele vai dar aquela difusão, rastro amadeirado. Ele vai expandir o nosso perfume aqui. Nosso segundo item é o Galaxolid. Esse Galaxolid aqui, ele também está a 100%. E você também encontra ele aqui no Mercado Livre, a 100%. Você encontra ele também no Eu Perfumista, tem vários lugares. Mas vamos lá, o Galaxolid, a gente vai colocar a mesma coisa, 2 ml ou 1.9 gramas. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai apertar o tire da sua balança aqui, ó. Ela zerou de novo. Você vai pegar a sua pipeta e vai colocar 1.9 ali, no nosso Galaxolid. Sempre que for usar a balança, zera ela. Quando você for adicionar outros itens, né? 1.5, 1.6, 1.8, 1.9. Só uns milésimos ali, mas não tem problema. E o Galaxolid, ele é o nosso almíscar limpo. Ele vai fixar e dar aquela sensação de pele macia. Essa vai ser a função do nosso Galaxolid aqui, ó. Agora vamos partir para o Edione. O Edione, você também encontra ele no mercado. Tudo você vai encontrar no Mercado Livre aqui, ó. Também encontra ele no Mercado Livre. Esse Edione aqui também está a 100%. A gente vai usar 2 ml dele ou também 1,9 gramas do nosso Edione. Então você vai apertar o tire da balança aqui, ó. Zerou de novo. Então vamos lá. Tá vendo como é simples usar a balança? Não tem mistério. Depois que você acostuma a usar a balança, você não quer mais fazer sem ela. Um 1.9. O Edione tá acabando aqui. E o Edione, ele vai dar aquela transparência floral no nosso perfume aqui. Então ele vai elevar o jasmim, a laranja, ele vai abrir as notas. Para isso serve o Edione, serve para abrir as notas. Tanto é que ele é conhecido como um iluminador. Você sabia que o primeiro Edione foi usado no Sauvage? Tá vendo? Essa eu não sabia. Então vamos partir agora para outra molécula aqui. Vamos para o Ambroxan. Esse Ambroxan aqui, ele já está diluído a 10%. Se você não sabe, vamos supor que você comprou ele e ele vem em cristal, certo? Vamos supor que você comprou lá no Perfumístico, ou até no Mercado Livre mesmo. Você comprou, mas ele vem em cristal. A diluição dele é simples, né? É 1 grama do Ambroxan para 9 gramas de álcool de cereal. Mas tem um cardzinho aqui, ó. Deixa eu ver, vai estar espelhado, vai estar desse lado aqui, ó. Vai ter um cardzinho deste lado aqui, onde você tem uma série de vídeos ensinando a fazer as diluições, né, dele puro para 10%, para 1%. Lá tem maltol, tem vanilina. Só seguir o cardzinho aqui, ó. Dá uma olhada lá. Então lá, o Ambroxan já diluído, a gente vai usar 1 ml dele, ou equivalente a 1 grama do nosso Ambroxan. Vamos zerar a balança aqui. Ó, tem que chegar até no 1 ali, ó. 1 antes do 0. Antes do ponto, né? 7, 8, 9, 1. Viu que simples? Não tem mistério. E o Edione, o Ambroxan, ele é nosso âmbar seco. Então ele vai dar aquele calor e uma fixação na nossa fragrância aqui, ó.
Agora vem o dihidromicenol. Dihidromicenol. Esse dihidromicenol aqui, você também encontra no Mercado Livre. A gente vai usar 0,8 ml dele para quem for fazer em ml ou 0,76 gramas. Viu como deu uma mudada aí, ó? É porque os pesos e medidas são diferentes. Às vezes é devido ao volume da massa, densidade, tudo isso aí muda. Então a gente vai usar 0,8 ml ou 0,76 gramas. No caso, a gente vai usar os 76 gramas. Vamos apertar o Tare aqui, novamente. Tá vendo ali, ó, 0 ponto. É só chegar no 76 agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 2, 74, 76. Tô bem resfriado. Então, vamos lá. O nosso dihidromicenol, ele vai dar aquele brilho cítrico na lavanda, tipo um lavanda moderno, né? Esse que eu queria dizer. Agora a gente vai para o óleo essencial de bergamota ou laranja doce. O óleo essencial de bergamota ou laranja doce, a gente vai usar aqui, ó, 0,5 ml, para quem for fazer em ml, ou 0,48 gramas. 0,5 ml ou 48 gramas. Então vamos lá. Então só vai zerar de novo aqui. Zerou. Agora a gente vai para 0,48 ali, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 43, 45, 47, 48. Milésimos vai passar, não tem como. Mas esses milésimos que passa ali ainda é mais preciso do que em mililitros. Então esse aqui vai dar aquele frescor cintilante na abertura. Quando ele abrir o perfume, é isso aí que você vai sentir, essa bergamota aí. Agora vamos para o óleo essencial de vetiver. Óleo essencial de vetiver. Óleo essencial de vetiver. O óleo essencial de vetiver, em mililitros, é 0,3 ml. Em gramas, é 0,28 gramas. Então você vai zerar aqui, zerou. Dá para 0,28 ali. Um. 20, 22, 24, 27, 0,28 gramas do nosso óleo essencial de vetiver. Então o vetiver vai dar aquele fundo seco, elegante e terroso na medida do nosso perfume aqui, ó, nossa fragrância. E agora a gente vai para a etilvanilina. Essa etilvanilina, ela já está diluída a 10%, certo? Como eu falei do cardzinho ali, ó, vai lá na série lá que eu tenho no canal de diluições, série de diluições dos químicos aromáticos. Lá eu ensino a fazer, tudo vai estar em cristal ali. Então se você comprou e tiver em cristal, é só ir lá, você vai aprender a fazer todas as diluições do cristal para 10% ou para 1%. Mas vamos supor que você foi lá no Mercado Livre, né? Você achou mais fácil ir lá e já comprar diluído. Então no Mercado Livre você já comprou diluído a 10% da nossa etilvanilina aqui, ó. Então ela já é diluída a 10%, a gente vai usar 0,5 ml ou 0,48 gramas. Então só apertar o Tada de novo aqui e vamos para o 0,48. 1, 2, 3, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 48. 0,48, nossa etilvanilina já diluída a 10%. Então ele vai dar aquela doçura gourmet, chocolatada. Ela vai substituir a nossa baunilha. E para finalizar aqui,
a gente vai colocar o nosso etilmaltol, já diluído a 10%. Então você foi lá no Mercado Livre, comprou lá o seu etilmaltol já diluído a 10%. Então você vai colocar aqui 0,2 ml, equivalente a 0,19 gramas. Então você vai zerar a balança novamente aqui, ó. Vai colocar 0,19 gramas. 11, né? 13, 15, 17, 18, passar um golinho. 0,19 no nosso etilmaltol. Esse etilmaltol aqui, ele vai redefinir a framboesa, o chocolate, vai realçar o gourmet. Então na fase oleosa aqui a gente usou a essência mais reforços, né? Então vamos colocar agora aqui, para terminar nossas partes de essências aqui, a nossa essência de contratipo. Então a nossa essência de contratipo, a gente vai colocar 15 ml ou 14,25 gramas. Então você vai zerar de novo aqui, vai pegar a sua essência de contratipo e vai colocar 14,25 gramas. Dez. 11, 12, 13, 14, 14,25, né? 16, 18, 24, 25. Olha, esse que deu cravado, hein? Esse deu cravado. 14,25 gramas da nossa essência de contratipo M52 comprada na Paro Arts. Ou 15 ml. Então vamos lá. Aqui a gente já tem a nossa essência de contratipo e todos os óleos essenciais. Tá tudo nesse potinho aqui, ó. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essa daqui. Vamos tirar essa balança daqui. Vamos tirar essa balança daqui. Porque lembra que eu falei pra você que ela pesa abaixo de 1 grama? E agora a gente vai usar esta outra balança aqui, ó. Por quê? Porque aquela balança lá, ela pesa abaixo de 1 gramas, só que ela só consegue pesar até 50 gramas. E como a gente vai colocar o nosso álcool de cereal agora, ele pesa muito mais que isso. Para o nosso álcool de cereal, então, nessa balança aqui, ó, é a mesma coisa, vai apertar ali, vou instalar aqui, ó. Você vai colocar seu peso aqui também, que essa vasilha aqui, ó, esse becker, ele pesa 50,55. Então a gente vai apertar o tar aqui, vai zerar. A gente vai pegar o nosso álcool de cereal e vai colocar 55,23 gramas. 55,23 gramas. Que é equivalente a 70 ml. A 1, 3, 'Vou fazer uma forma diferente aqui, né? Vou colocar aqui. Fica mais fácil, né? A 30, 40, 50, 53, 54, 55, 55,23, né? Falta uma colherinha ali. Nossa, deu cravado, hein? Olha que maravilha. Então, nosso álcool de cereal a gente colocou 55
0,23 gramas do nosso álcool de cereal. E agora a gente vai colocar, para finalizar tudo aqui, a nossa água deionizada. Não é água de torneira, é água deionizada. E a água deionizada a gente vai colocar 5 gramas. 5 ml de água deionizada ou 5 gramas. Então é só apertar o tare de novo. Cadê a água deionizada? A água deionizada aqui, ó. Então vamos colocar 5 gramas. 4,6. 5, deu cravado também. Cravadinho a nossa água deionizada aqui, ó. Agora sim. Então vamos lá, a gente tá com os nossos 2 itens aqui, ó. Chega você pra lá. E chega você pra cá. Vou apertar aqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem todas as nossas essências e óleos essenciais. E aqui a gente tem os nossos veículos, né? A água deionizada e o nosso álcool de cereal. Então você vai pegar no seu... Eu vou colocar no Erlenmeyer aqui, ó, que é mais fácil. Vou colocar tudo dentro do vidro do Erlenmeyer. Partir para aqui agora. Vamos esquecer a balança aqui. Vamos esquecer essa parte aqui agora. Então, depois que você colocou tudo dentro do seu becker, da sua vasilha, no caso eu vou usar um Erlenmeyer aqui, ó. Você vai mexer isso aqui, mas vai mexer bem mesmo. Por volta aí de uns 5 minutinhos. Para quem tem aquele misturador, é só usar o misturador. Então só mexer isso aqui por 5 minutinhos. Então corte aqui, ó. 6h30 depois. Sim, depois de você mexer isso aqui por 5 minutinhos, o que você vai fazer? Chegou a hora mais importante, que é a hora da maceração. Então você vai pegar, eu vou ter que usar 2. Nas minhas receitas, ultimamente, que eu estou usando 2 vidros. Eu estou esperando chegar aos vidros de 100 ml. Então você vai pegar o seu vidro âmbar, certo? Você vai colocar o nome do seu vidro. O nome do perfume que você está fazendo, da fragrância que você está fazendo. No caso aqui eu vou colocar aqui, Montblanc Explorer. Não é o Explorer, não. Eu acho que é o Explorer. Montblanc Individual. Explorer é o outro. Então você vai colocar o nome do perfume aqui. Que você está fazendo, da fragrância que você está fazendo. Você vai vedar bem isso aqui. E a maceração nada mais é do que você pegar isso aqui, deixar dentro de um guarda-roupa ou dentro de uma caixa de sapato, tem um lugar seco, fresco e escuro para estar macerando, porque aqui as notas vão se separarem, depois elas vão se reagruparem de novo, vai acontecer uma reação química. Perguntaram para mim, pode colocar dentro da geladeira? Não. Dentro da geladeira você coloca, por exemplo, quando você quer guardar um item para ele não estragar. Vamos supor que você tenha o seu Ambroxan lá, certo? Então, para ele não estragar, aí sim, você pega ele e coloca dentro da geladeira, no congelador lá, no congelador? Não, põe na parte de baixo. Põe dentro da sua geladeira para conservar as suas diluições. A parte de maceração, ela tem que estar num lugar ambiente, né? Para as moléculas poderem trabalharem. As moléculas vão se desagruparem, vão agruparem novamente para formar ali os acordes certinho. Então não é dentro da geladeira, é dentro do guarda-roupa, dentro do armarinho. Qualquer lugar que seja fresco, seco e escuro. E todos os dias faz esse movimento aqui, ó. Certo? Fechou? Isso aí, vou deixar aqui na descrição um vídeo de como macerar certinho, vai estar aqui embaixo, aqui ó, na descrição. É só descer aqui a barrinha aqui, vai estar a receita. Essa receita vai estar lá e vai estar como macerar e vai estar também o link da série de diluições.
Isso aí, se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu like, de compartilhar, de fazer parte da família Sopro de Fragrância. Falta 100 horas para a gente conquistar a nossa monetização. Com certeza, nos vemos numa próxima.